contra os deputados. Os deputados são perseguidos, os deputados da oposição. Não há nenhum processo dessa procuradoria contra nenhum deputado. Comunistas defendendo a democracia. Nós temos que ouvir que um órgão criado para defender a democracia foi criado de forma ditatorial, porque ele não passou por um projeto de lei. É algo normal numa democracia, mas a gente tem que ouvir parlamentares do partido mais conservador do Brasil, que aliás pode ser dito que é o partido mais estelionatário do Brasil, porque o que fez na eleição é um estelionato eleitoral, mentiu descaradamente para os eleitores e agora vota quase tudo com o governo, virou vassalo do governo do PT nessa casa. Pessoal, o deputado Maurício Marcon vai expor o que ele considera o partido conservador, aquele partido de direita, mas é o que mais vota com o governo Lula, ou seja, utilizou do cartaz conservador de direita apenas para se eleger. Olha, é muito forte essa declaração dele, então já deixa o like agora, é importante demais. Por quê? Porque esse vídeo precisa chegar em mais pessoas, para que mais pessoas consigam assistir e entender do que esse conteúdo se trata. Aqui estavam falando sobre a questão da AGU, a Advocacia Geral da União, aonde estariam perseguindo, foi criado ali, né, uma forma de perseguir, digamos assim, opositores políticos e que estaria sendo utilizado pelo governo. É isso que os deputados da oposição estão falando. A narrativa que está sendo feita e que não é verdadeira é que a AGU estaria agindo como Ministério Público, como criou um órgão para ficar monitorando e para agir de ofício contra notícias que fossem contrárias ao governo. Volto a insistir, a AGU não age de ofício. Isso é importante, deputado Bismarck. A AGU não age de ofício. Estão dizendo que a AGU criou um órgão para agir como Ministério Público. Ela não age de ofício. A AGU, ela funciona como um advogado. Se alguma autoridade se sente ofendida, ela representa para a AGU, e a AGU, em nome dessa autoridade, como um advogado, representa contra o órgão, ou entra na justiça, ou faz aquilo que é necessário. Ela não age de ofício. Estão querendo aqui que nós acreditemos que foi criado ali uma procuradoria para ficar em alerta para agir de ofício. Não age de ofício. Citaram aqui vários episódios. Exemplo, Pablo Marçal. O que a AGU fez no caso do Pablo Marçal? Pablo Marçal, naquele episódio lá do Sul, disse algumas coisas nas redes sociais, a FAB se sentiu ofendida, solicitou à AGU que representasse contra o Pablo Marçal, e a AGU simplesmente notificou ao Pablo Marçal pedindo direito de resposta para a FAB. Somente isso. O Pablo Marçal foi processado. Não. A FAB, Força Aérea Brasileira, se sentiu atingida pela fala do Pablo Marçal, e a FAB, então, representou para a AGU, e a AGU, representando como advogado da FAB, notificou o Pablo Marçal solicitando direito de resposta. É isso. Portanto, não há, o que eu quero dizer é que não há essa procuradoria que, segundo estão querendo falar, é uma procuradoria que se diz Ministério Público, que se diz perseguidora. Não existe isso. Contra os deputados. Os deputados são perseguidos, os deputados da oposição. Não há nenhum processo dessa procuradoria contra nenhum deputado. Ao contrário, a procuradoria nos defende. Existem ações populares na justiça contra nós, deputados federais, que a AGU está defendendo através dessa procuradoria. Então é um erro querer dizer que extinguir essa procuradoria, que é um órgão puramente interno administrativo da AGU, vai resolver o problema que não vai. Que é um problema que não existe, inclusive. Portanto, senhora presidente, o entendimento republicano é pelo adiamento de discussão para que possamos conversar melhor sobre esse tema. Pessoal, agora vai vir a lapada do deputado Maurício Marcon, então fiquem até o final, porque além disso tem a Carolina Detoni e o Kim Kataguiri, que também vão ser cirúrgicos. Mas antes disso eu preciso perguntar pra ti do outro lado. É importante pra ti fazer 150 a 300 reais por dia apenas com um celular e com a internet? Hoje é extremamente possível. E cara, eu tô aqui do conforto do meu lar, onde eu trabalho somente com a internet, ganho muito bem com isso, e hoje consigo prover para minha família coisas que eu não conseguia há muito pouco tempo atrás. Pois é uma virada de chave absurda, e que hoje eu tenho um amigo que ele é um patriota e que já é um parceiro aqui do canal, e que ele ajuda você aí do outro lado a fazer isso, como esses alunos que já estão ganhando aí cerca de 3, 5 mil reais por semana apenas com esse método. Eu vou estar deixando um link na descrição
Então, e no primeiro comentário fixado, tu quer aprender, tu quer sair da zona de conforto, fazer uma renda extra, quem sabe poder entregar tudo aquilo que tu sempre sonhou pra tua família e pra ti realizar os teus sonhos? Clica aqui, fala com o Bruno Neri agora, porque ele se comprometeu a estar ajudando as primeiras pessoas que entrarem em contato através do nosso link aqui do canal. Bora assistir o deputado Maurício Marcon, porque ele foi espetacular. Nós acompanhamos nessa reunião da CCJ, caro colega delegado Éder Mauro, comunistas defendendo a democracia. Eu não sei em que lugar do mundo os aliados de Lula, comunistas como Cuba, Venezuela, Nicarágua, defendem a democracia. Nós temos que ouvir que um órgão criado para defender a democracia foi criado de forma ditatorial, porque ele não passou por um projeto de lei, é algo normal numa democracia. Olha, realmente desafia a inteligência de qualquer pessoa. Nós nos perguntamos, qual é o objetivo de perseguir a oposição? O objetivo é o mesmo visto nos países aliados do atual governo: calar a oposição. Vejamos na Venezuela agora, onde os opositores não podem sequer concorrer, e quem trabalha na campanha da oposição é preso. O presidente Nicolás Maduro, ditador, esteve aqui recebido no nosso país com tapete vermelho. É essa ditadura que quer ser implementada no nosso país. Eles querem usar o mesmo exemplo para implementar no nosso país. O modelo é o mesmo, é parecido, mas, colega Detoni, o que mais me entristece, me revolta e me causa até estranheza é ver partidos que durante a eleição disseram ser o partido mais conservador do Brasil e vir passar pano aqui nessa sessão, nessa reunião, para o órgão de defesa da democracia, entre aspas, que nada mais é do que o órgão de perseguição à oposição. Faço um desafio aos colegas, me cite um caso, apenas um caso, onde algum parlamentar da esquerda sofreu qualquer investigação por algum órgão do governo ou até do Supremo Tribunal Federal. Não existe, porque esse órgão é criado unicamente para perseguir os opositores. Eles não mentem, né, colega Justo? Eles só falam a verdade. Inclusive, um tal de deputado Janones, o Rachadones, né, como a gente fala, admitiu que é um propagador de fake news. Nós tivemos um escândalo agora do Estadão, revelado, um youtuber que ganha milhares e milhares de reais, mentindo descaradamente. A AGU fez alguma coisa? Não. O ministro Alexandre de Moraes incluiu no inquérito das fake news? Não. Mas a gente tem que ouvir parlamentares do partido mais conservador do Brasil, que aliás pode ser dito que é o partido mais estelionatário do Brasil, porque o que fez na eleição é um estelionato eleitoral, mentiu descaradamente para os eleitores e agora vota quase tudo com o governo, virou vassalo do governo do PT nessa casa, querer dizer que esse órgão é um defensor da democracia. Pelo amor de Deus, vamos respeitar a inteligência das pessoas, vamos ser honestos com o que se fala aqui. Essa procuradoria precisa sim ser derrubada. A democracia, como muito bem falou o colega Mendonça, ela não seria aceita em nenhum país democrático sério do mundo. Mas nós, brasileiros, vemos parlamentares vassalos do governo que se elegeram sobre a bandeira de conservadores e defender a democracia, passando pano para absurdos impassáveis de pano, como a gente vê aqui. Então, eu lamento profundamente que nós tenhamos que nos curvar a partidos comunistas, que os governos que apoiam são ditatoriais, dizendo que são democráticos e vendo alguns colegas defendendo o indefensável. Obrigado, colega Detoni. Criticavam o Bolsonaro, dizendo que se ele chegasse ao poder iria calar todo mundo. Bolsonaro foi xingado o tempo todo, não teve um dia de descanso pela grande mídia, pelos deputados de oposição. Ele não processou ninguém, ele deu plena liberdade porque ele acredita na liberdade de expressão. Mas nos acusaram do que eles fazem. E o Estadão, vamos dizer que eu estou fazendo fake news agora, o Estadão revelou há uma semana, que existe um tal de gabinete da ousadia nesse governo. É a SECOM que se reúne com o PT e blogueiros que são pagos com dinheiro público, que venceram licitação, que conseguem ali articular as narrativas de que vão pautar as redes sociais. Não seria o gabinete do ódio?
que nunca foi comprovado que existiu, porque nunca existiu uma central de disseminação de informações para serem postadas. Mas o PT fazia isso e faz isso, e isso é o Estadão que está falando, ou vão me processar por fake news agora? Vão processar o Estadão. Então a verdade é que nos acusam do que eles fazem. A verdade é que quem defende a liberdade é a direita. E a esquerda, quando toma poder, tenta todos os meios possíveis, pelo judiciário com inquéritos, pelo executivo com aparelhamento de órgãos como a AGU, para tentar perseguir quem quer criticar, quem quer exercer seu legítimo direito de liberdade de expressão e imunidade parlamentar. Por isso é uma vergonha a existência desse órgão e nós não vamos descansar até não extinguir, porque não é atribuição da AGU se imiscuir na política. Isso é um papel da política e aqui a gente deve fazer o bom debate. Muito obrigado, presidente, e vamos pela extinção dessa função nesse órgão aí na AGU. Muito obrigado. O primeiro ponto que eu quero colocar em relação à Procuradoria, que já foi levantado aqui pelo deputado Mendonça, mas eu quero me aprofundar nisso, é que ela foi utilizada, né, pela FAB para processar o Pablo Marçal em relação a uma crítica que ele fez em relação ao governo e às Forças Armadas. E a Advocacia Geral da União argumentou que os vídeos divulgados por ele comprometem a visão pública sobre o esforço nacional em relação à crise no Rio Grande do Sul. Não é papel da Advocacia Geral da União ser polícia de debate público e determinar quem influencia ou quem não influencia o debate. Ainda mais sob o falso argumento de que se estaria se espalhando uma notícia falsa. Porque a suposta notícia falsa que foi processada pela Procuradoria é de que um único empresário teria disponibilizado mais aeronaves do que a FAB para as ações de resgate e suporte à população do Rio Grande do Sul. O que é verdade. A FAB disponibilizou 4 aeronaves. Eu, e aqui nem falando como deputado federal, mas como coordenador do Movimento Brasil Livre, nós do Movimento Brasil Livre, que somos muito mais pobrinhos do que os empresários que disponibilizaram suas aeronaves para ajudar o Rio Grande do Sul, mandamos 2 aeronaves só a gente. Você imagina os outros grandes empresários, o que não fizeram e que esforços envidaram para poder ajudar o Rio Grande do Sul. Ou seja, um dos argumentos que tem sido muito repetido aqui é a Procuradoria não foi utilizada contra parlamentares. É ainda pior se utilizar contra cidadãos comuns, que não têm os meios para se defender, muitas vezes, seja em relação a pagar o advogado, seja em relação a meios midiáticos de se defender, um assédio judicial promovido institucionalmente por parte do governo, por parte da chefia da Advocacia Geral da União. E por falar em chefia da Advocacia Geral da União, o advogado-geral da União também processou os jornalistas que divulgaram os documentos do Twitter, dizendo que eles seriam responsáveis, né, em razão do vazamento ilegal. Bom, se o governo decidir processar todo jornalista que divulga os documentos a que tem acesso, desrespeitando uma garantia constitucional que nós temos em relação ao sigilo da fonte, à liberdade de expressão, vamos ter que prender, aliás, todos os jornalistas que estão nesse plenário aqui, muitos deles que deram furos relacionados à Operação Lava Jato. Vamos ter que prender os setoristas de Câmara, que às vezes noticiam relatórios, muitas vezes do Conselho de Ética, por exemplo, ou da Comissão de Fiscalização, que são sigilosos e publicam isso nos seus jornais, nas suas revistas. Ou seja, a Advocacia Geral da União, infelizmente, está sendo utilizada pelo governo Lula e pelo seu chefe. Vamos lembrar quem é o chefe da Advocacia Geral da União? O Jorge Messias, o sujeito que foi entregar o termo de posse para o Lula assumir a Casa Civil e fugir das investigações da Operação Lava Jato. Esse sujeito hoje é o chefe da Advocacia Geral da União. E que, como eu coloquei, argumenta ainda nesse processo contra os jornalistas que o processo é para prevenir os investigados de influenciar o debate público no futuro. Então a gente está falando aqui não só de polícia do pensamento, como nós fizemos a referência ao Ministério da Verdade de 1984 de George Orwell, da distopia totalitária retratada por ele, mas também do Minority Report, de querer falar que no futuro esses jornalistas vão cometer crimes que vão influenciar o debate público a fazer a opinião pública ser contrária do governo. Então são amplos os exemplos e os casos de assédios e de ataques por parte do chefe da Advocacia Geral da União, inclusive, e sempre provocados por alguma autoridade, seja pelo próprio chefe da Advocacia Geral da União, seja pela FAB querendo desfazer parte da imagem negativa que ficou em relação ao trabalho das Forças Armadas de uma maneira geral, nos esforços para ajudar o Rio Grande do Sul em comparação com o que foi feito por voluntários, por empresários e por aí vai, seja muitas vezes por provocação do ministro Silvio Almeida também, que usa e abusa da Advocacia Geral da União para perseguir seus adversários políticos, seja com ataques diretos midiáticos do próprio chefe da AGU, como já foi colocado aqui pelo deputado Mendonça, que já chegou a afirmar que nós aqui no Congresso Nacional aprovamos leis que ameaçam a humanidade, deputado Mendonça. Eu fico pensando, qual foi a lei que nós aprovamos aqui que vai acabar com o planeta Terra, que vai extinguir a raça humana da face da Terra? E isso é o ministro da AGU falando para fora ainda, para estrangeiros,
atacando esse parlamento, a imagem desse parlamento pra fora. Eu pensei que quem fosse do governo deveria vender a imagem do país para receber investimento, para estabelecer relações diplomáticas e não falar que o seu Congresso Nacional tem aprovado leis que vão acabar com a humanidade. Essa expressão do ministro da Advocacia Geral da União. A definição, inclusive, utilizada na Procuradoria em relação à desinformação, é uma definição que não tem previsão legal. Pessoal, essas questões aí de ter alguém para dizer o que é verdade ou não é verdade é muito delicado. Quem é dono da verdade absoluta? Bom, agora eu quero saber de vocês. Comentem muito aqui embaixo, é extremamente importante que eu saiba o teu feedback sobre o que tu tá achando das comissões e de tudo aquilo que eu tô trazendo aqui. É importante que tu compartilhe muito esse vídeo, esteja inscrito no canal para tu receber os próximos. Logo mais, já podemos ter vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.